Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Seção 9. A Nuvem da Culpa. A culpa continua sendo a única coisa que oculta o pai, pois a culpa é o ataque ao seu filho. E é porque é a culpa que impede a nossa conexão com o momento agora, com o estado de presença. E é nesse momento que a gente faz a conexão com Deus. Os culpados sempre condenam e, tendo feito isso, eles ainda condenarão, ligando o futuro ao passado conforme a lei do ego. Ao entrar na culpa e ao manter qualquer tipo de condenação, nós deixamos de viver no agora e, com isso, nós continuamos aprisionados no passado e projetando esse mesmo passado tanto no presente quanto no futuro. A fidelidade a essa lei não permite a entrada da luz, pois ela exige fidelidade à escuridão e proíbe o despertar. As leis do ego são rígidas e as violações às suas leis são severamente punidas. Portanto, não obedeça de jeito nenhum às suas leis, pois elas são as leis da punição. E aqueles que seguem essas leis acreditam que são culpados e assim têm que condenar. Entre o futuro e o passado, as leis de Deus têm que intervir se quiser se libertar. A expiação se interpõe entre eles como uma lâmpada que brilha com tal fulgor que a cadeia de escuridão na qual prendeu a ti mesmo desaparecerá. A liberação da culpa é o desfazer de todo o ego. Não faça ninguém ficar com medo, pois a culpa do outro é a tua própria culpa, e obedecendo às ordens duras do ego, trará para você mesmo a sua condenação, que é a condenação do ego, e não escapará da punição que ele te oferece àqueles que o obedecem. O ego recompensa a fidelidade a ele com dor, pois ter fé no ego é dor, e a fé só pode ser recompensada em termos da crença na qual foi depositada. A fé faz o poder da crença, e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investe, ou seja, onde a gente coloca a nossa fé, onde a gente coloca a nossa crença, no que é que a gente está acreditando, se é no ego e no sofrimento, ou se é no Espírito Santo e na liberação de qualquer tipo de sofrimento. Pois a fé sempre é dada àquilo que você considera um tesouro, e o que é um tesouro para você te é devolvido. Que revelação libertadora para que a gente possa refletir com profundidade. O mundo só pode te dar o que você deu a ele, pois nada existindo além da sua própria projeção, e o mundo não tem significado a parte do que você achou nele e de onde depositou a sua fé. Seja fiel à escuridão e não verá verdadeiramente o mundo, porque a tua fé, ou seja, a nossa crença, será recompensada assim como você a deu. Você vai aceitar o seu tesouro, que no caso aqui é o tesouro da escuridão. Se depositar a tua fé no passado, o futuro será como ele. Seja o que for que você valoriza, pensa que é seu. Dessa forma, o poder da tua avaliação fará com que seja assim. A expiação traz uma reavaliação de tudo que você aprecia, pois é o meio através do qual o Espírito Santo pode separar o falso e o verdadeiro, os quais aceitou em sua mente sem distinções. Então, a expiação, ela reavalia todos os equívocos, todos os enganos que a gente valorizava, e ele ressignifica isso, separando aquilo que é falso do que é verdadeiro. Portanto, não pode valorizar um sem valorizar o outro, e assim a culpa veio a ser tão verdadeira para você quanto a inocência.
Isto é, a gente valorizando o falso e o verdadeiro na nossa mente, sem distingui-los, é o mesmo que a gente valorizar a culpa, que ele traz aqui como esse aspecto falso, ilusório, e também o que é verdadeiro, que é a nossa inocência. Você não acredita que o Filho de Deus é sem culpa porque vê apenas o passado e não vê o Filho de Deus, só enxerga o passado. Quando condena um irmão, está dizendo: eu que era culpado, escolho continuar sendo culpado. Com isso, você negou a liberdade do teu irmão e, ao fazer isso, negou o testemunho da sua própria liberdade. Poderia com a mesma facilidade tê-lo libertado do passado e erguido da mente do teu irmão a nuvem de culpa que o prende a ele. E, na sua liberdade, ou seja, na liberação, na liberdade do nosso irmão, estaria também a tua própria liberdade, estaria a nossa liberação. Não coloque a culpa sobre ele, pois a sua culpa está em seu pensamento secreto de que foi ele quem fez isso a você. Iria você, então, ensinar ao teu irmão de que ele está certo em sua delusão? É uma pergunta. Se a gente iria realmente querer ensinar aos nossos irmãos que eles estão certos em querer viver enganados a respeito de si mesmos. A ideia de que o Filho de Deus sem culpa pode atacar a si mesmo e se fazer culpado é insana. Sob qualquer forma, em qualquer pessoa, não acredite nisso. Pois pecado e condenação são a mesma coisa, e a crença em um deles é a fé no outro, invocando a punição em vez do amor. Nada pode justificar a insanidade, e invocar a punição para você mesmo não pode deixar de ser insano. Portanto, não veja ninguém como culpado, e assim afirmará a verdade da inculpabilidade para você mesmo. Em toda condenação que oferece ao Filho de Deus está a convicção da sua própria culpa. Se quer que o Espírito Santo te liberte da culpa, aceita a oferta dele da expiação para todos os seus irmãos, pois assim você aprende que ela é verdadeira para ti mesmo. Lembre-se de que é impossível condenar o Filho de Deus parcialmente. Aqueles que você vê como culpados, venham a ser as testemunhas da culpa em você. E lá haverá, pois ela está lá, enquanto não for desfeita. Nós precisamos desfazer a culpa nos outros, eliminar qualquer tipo de culpa, porque senão essa culpa vai ser a nossa própria culpa e vai atrair sofrimento para a nossa vida. A culpa sempre está na sua mente, que condenou a si mesmo. Não a projete, pois quando faz, ela não pode ser desfeita. Pois cada um que você libera da culpa, grande é a alegria no céu, onde as testemunhas da sua paternidade se regozijam. A culpa te cega, pois enquanto vê uma única mancha de culpa dentro de você, não verá a luz. Gente, é muito profundo. Temos que sair de todo e qualquer tipo de culpa, porque a culpa ela atrai o medo, a culpa atrai insegurança, a culpa atrai sofrimento, atrai doenças. Liberem-se, libertem os outros também, para que a gente possa ampliar a nossa luz aqui. Esse mundo precisa que cada um de nós manifeste o seu melhor, amplie a sua luz, estenda ela. Então, a culpa te cega, pois enquanto ver uma única mancha de culpa dentro de você, não verá a luz, e, ao projetá-la, o mundo parece ser escuro e estar amortalhado na sua culpa. Joga um véu escuro sobre ele e não pode vê-lo, porque não pode olhar para dentro. Tem medo do que iria ver lá, mas isso não está lá. É uma ilusão, gente. Aquilo que a gente tem medo pode ser liberado, trazendo para a nossa consciência, para o nosso estado de consciência aqui, e entendimento de que aquilo já passou, de que aquilo não existe mais. E ele traz agora uma frase que está em destaque. Essa coisa que você teme se foi. Essa frase está destacada.
Não existe. É uma ilusão aquilo que te amedronta, aquilo que te gera culpa, que a gente enxerga como culpa nos outros. Se você olhasse para dentro, veria apenas a expiação brilhando em quietude e em paz sobre o altar do seu Pai. Não tenha medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro de culpa dentro de você e pede que você não olhe. Em vez disso, o ego pede que você olhe para os teus irmãos e veja neles a culpa. No entanto, isso não pode fazer, ou seja, nós não podemos fazer isso sem permanecermos cegos. Pois aqueles que veem os seus irmãos no escuro e culpados no escuro no qual eles os amortalharam, estão por demais temerosos para olhar para a luz interior. Dentro de você não está aquilo que você acredita que esteja e no qual depositou a tua fé. Dentro de você está o sinal santo da fé perfeita que o teu Pai tem em você. Ele não te avalia como você se avalia. Ele se conhece e conhece a verdade em você. Ele tem o conhecimento de que não há diferença, pois não conhece diferenças. É possível ver a culpa onde Deus tem o conhecimento da inocência perfeita? Outra pergunta. Pode negar o seu conhecimento, mas não pode mudá-lo. Olha então para a luz que ele colocou dentro de você e aprende que o que você temia que estivesse lá foi substituído pelo amor. É muito bonito isso daqui. Essa é uma sessão que eu marquei toda como sensacional, porque trouxe bastante clareza para mim. E eu espero que, da mesma forma que me ajudou, essa leitura de hoje traga esclarecimentos profundos e libertadores para cada um de vocês. Fim da leitura do livro-texto.